Olá, tudo bem? Bom, a ideia agora é nós resolvermos alguns exercícios, né? Eu vou dar alguns exemplos, mas pegando questões que caíram recentemente em uma dessas instituições aqui que você está visualizando, tá? Vou começar com o Cefet de Minas Gerais. Aqui vou pegar o ano de 2019, a questão 17. Assim, ó. O gráfico da função f de x igual a x2 mais bx mais c está representado na figura a seguir. Sobre essa função é correto afirmar que, olha, isso aqui é importantíssimo, por isso que eu coloquei como sendo essa aqui a primeira questão para resolver para você. Você tem que saber qual que é a função do A, do B, do C e do delta, né, que é B2 menos 4AC, no gráfico, né, qual o papel que esses coeficientes, né, e o discriminante dizem, né, a respeito dessa parábola. Tá? Vamos dizer assim, qual a função de cada um aqui no gráfico da parábola. Bom, o A informa para a gente duas coisas. A concavidade, né, se ela está para cima ou se está para baixo. Se o A é positivo, ela está para cima e volta aí. E quando o A é negativo, ela está voltada para baixo, boca para baixo. Né? E o A também, quanto maior o valor de A, mais fechada é a parábola, né? Ela vai fechando cada vez mais. Nesse caso aqui, a letra A está errada. Está dizendo que o A é negativo? Não. Concavidade para cima, o A é positivo. O C, esse C, que é esse coeficiente C, indica onde a parábola corta o eixo Y. Veja que o C é esse ponto aqui, onde está cortando o eixo Y. E veja que o C é positivo, né? Porque está na parte positiva aqui do Y. Então a letra C está errada, está dizendo que C é zero. O C seria zero se a parábola estivesse passando aqui na origem. E o delta, que é B2 menos 4AC, informa o número de raízes da parábola, da função. Né? Como essa parábola está cortando o eixo de x em dois pontos, é porque tem duas raízes. Quer dizer que o delta é positivo. Aqui está dizendo que o delta é zero, está errado. Quando o delta é zero, a parábola só tangencia o eixo x. Tem duas raízes reais iguais, ou então uma raiz apenas. E se delta é negativo, a parábola não corta o eixo de x, indicando que não tem raízes reais. Agora o B, você identifica o sinal do B através da expressão x do vértice, que é menos b sobre 2a. Então veja bem, o vértice está aqui, olha. O x do vértice é positivo. Então, quando o x do vértice é positivo, isso quer dizer que o A e o B têm que ter sinais contrários. Tá? Então, como o A aqui é positivo, o B tem que ser negativo. Confere, ó. B é menor que zero. Essa resposta é correta. Agora, quando o x do vértice é negativo, se você tivesse do lado de cá, x do vértice é negativo, aí o A e o B tem que ter sinais iguais. Tá? Então tá aí a primeira questão. Vamos ver mais uma questão aqui desse ano 2019, que foi a questão 26. Duas questões no ano de 2019 de função do primeiro e do segundo grau. Considere fg duas funções reais definidas por f de x igual a menos x2 mais x mais 6 e g de x igual a x mais 2. Sobre os gráficos dessas funções, é correto afirmar que eles se interceptam em pontos cujas ordenadas são. Ordenadas é o y. Ele está querendo essa. Veja que aqui eu tenho uma função do segundo grau, que é uma parábola, e aqui é uma função do primeiro grau, que é uma reta. Esses dois gráficos vão se interceptar em dois pontos. Então ele está querendo o valor de y desses dois pontos. Nós vamos achar os pontos, que é uma coordenada, um par ordenado, né? X e y. E ele está pedindo a soma das ordenadas, dos y. Tá? Então, para ver a interseção desse gráfico, quando eles se interceptam, a imagem é a mesma, o y é a mesma. F de x é igual a g de x. Então, nós vamos igualar essas duas expressões aqui para achar o valor de x onde elas se interceptam, a abscissa. Tá? Vamos deixar abrir a solução aqui. Ó. Então, veja que f de x é igual a g de x.
Está aqui a função f de x e aqui a g de x. Nós vamos igualar essas duas funções. Menos x2 menos x mais 6, que é f de x, igual a x mais 2, que é a g de x. Esse x do lado esquerdo da igualdade corta com esse aqui do lado direito, e o 6 passa para o outro lado com sinal contrário. Então vai ficar menos 6 mais 2, vai dar menos 4. Menos x2 é igual a menos 4, multiplicando por menos 1, eu tenho que x2 é igual a 4, x é igual a mais ou menos 2. Então esse é o valor de x, das abscissas, né? Então nós temos que achar o y, que é o que ele está querendo. Para x igual a 2, aí você pode jogar em qualquer uma dessas funções aqui, ó. A de baixo é melhor. Para x igual a 2, o y vai dar 4. E para x igual a menos 2 com mais 2 dá 0. Então, para x igual a 2, o y é 4, e para x igual a menos 2, o y é 0. Ele está querendo a soma das ordenadas do y. 4 mais 0 dá 4. Vamos ver lá as alternativas, depois eu volto aqui para te mostrar o gráfico. Então, a resposta correta, ó, 0 e 4. Tá? Aliás, é correto afirmar que eles interceptam em ponto cujas ordenadas são. Na verdade, não está querendo a soma, não está querendo quais são as ordenadas. Né? O y é o 0 e 4. Olha como ficaria o gráfico dessas duas funções. Veja que aqui é a reta, né? X mais 2. A raiz é menos 2 que está aqui, vai cortar o eixo y no ponto 2, então essa é a reta e aqui é a parábola. Esses aqui são os pontos de interseção. Para x igual a 2, y é igual a 4, e para x igual a menos 2, o y é 0. Ok? Então a resposta correta, letra, só voltar lá rapidamente, letra C, 0 e 4. Vamos pegar mais uma aqui do Cefet, do ano 2018, a questão, acho que é 22. Isso. As funções reais f de x igual a 2x menos 4 e g de x igual a menos x2 mais 2x são representadas na figura seguinte. A e C são pontos tais que f de x é igual a g de x. B é a projeção ortogonal de C no eixo x. E E é a projeção ortogonal de C no eixo y. Se A1 é a área do triângulo ABC e A2 é a área do triângulo CDE, então a razão A1 sobre A2 dá. Então veja aqui, eu tenho esse triângulo aqui ABC, que é o triângulo A1, e o triângulo aqui CDE, CDE, esse menorzinho aqui, que é A2. A área dele é A2, esse aqui é A1. Ele está querendo a razão entre essas áreas, né? Então eu tenho que achar a área dos dois e fazer a razão. Lembrando que a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Nós temos que achar os catetos desses dois triângulos para poder achar a área. Vou deixar abrir a solução aqui para mostrar melhor para você. Aqui fica mais fácil de você ver. Ó. Deixa eu aumentar aqui a figura um pouquinho. Então aqui, ó, triângulo ABC, esse em verde, triângulo CDE está em azul. Então o que nós vamos fazer? Ele está falando que f de x é igual a g de x. Então, ao igualar essas duas funções, nós vamos achar os dois pontos de interseção entre a parábola e a reta, que é o ponto A e o ponto C. Então, achando esse ponto A e ponto C, nós temos as coordenadas que nós estamos precisando aqui. Vê? F de x igual a g de x. Então, vai ficar 2x menos 4, que é f de x, igual a menos x2 mais 2x, que é a g de x. Então, resolvendo essa equação aqui, ó, você veja que esse 2x cancela com esse 2x. Então, nós vamos ter que x2 igual a 4, x igual a mais ou menos 2. Então, está aqui, ó, x igual a 2 é o ponto A, x igual a menos 2 é o ponto B. Então, aqui é menos 2, aqui é 2. Esse cateto aqui vale 4. Ó. De 2 até menos 2, essa distância aqui é 4. Tá? Agora, vamos achar... Vamos substituir aqui para achar as coordenadas aqui do ponto C. Então, para x igual a 2, o y vale quanto? É só jogar numa das equações, numa das funções, né? Vou jogar nessa aqui, ó. Na do primeiro grau, que é 2x menos 4.
Se x for 2, 2 vezes 2 dá 4, menos 4 é 0. Então, se x for 2, o y dá 0. Então, está aqui, ó. Se x for 2, o y 0. São as coordenadas do ponto A. E se x for menos 2, o y vai dar menos 8. É a coordenada do ponto C. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Ponto de interseção, o A aqui deu 2 e 0. Agora nós estamos achando o C. Né? Para x igual a menos 2, ó, o y vale quanto? Nós achamos o ponto E, que é menos 8. Então agora já dá para achar as áreas, né? Vamos ver, ó. Então vamos achar a área do triângulo A1, que é AB vezes BC, cateto vezes cateto sobre 2. Daqui até aqui é 4. Esse cateto aqui, ó, que vai de B até C, é só olhar aqui no eixo Y, de 0 até 8. Então esse cateto aqui vale 8. Então cateto que é 4 vezes cateto que é 8 sobre 2. 16. 32 dividido por 2 dá 16. Agora nesse triângulo aqui em azul, ó, nós temos o cateto aqui que vale 2, ó, CE, só olhar lá em cima, que vale 2. Esse cateto aqui, BE, vale 4, né? Ó, de menos 4 até menos 8, essa distância aqui é 4. Então vai ficar 2 vezes 4 sobre 2, que vai dar 4. Então a área do triângulo maior é 16, a área do triângulo menor é 4. Ele está querendo a razão, 16 dividido por 4 dá 4. Então a resposta correta, vamos voltar lá para ver. Vou fechar aqui e abrir aqui. Resposta correta, letra A. Vamos ver outra questão aqui em 2018, também caiu mais uma de função de segundo grau, que é a 29. Ó. Meu avô quer construir ao lado da mangueira de seu sítio um lago para criar peixes. A figura a seguir mostra o projeto do engenheiro ambiental, no qual a lagoa vista por um corte horizontal do terreno é representada por uma parábola, com raízes P1 e P2 e distantes 8 metros. O projeto inicial previa a parábola g de x igual a x2 menos 8x. Para conter gastos, essa parábola foi substituída pela parábola f de x é igual a x2 sobre 4 menos 2x. Com essas mudanças, a maior profundidade da lagoa em metros diminuiu. Bom, então dá uma olhada aqui. Ó. O projeto inicial era essa lagoa aqui, ó, g de x, nessa parábola aqui, g de x, cuja profundidade é aqui, ó, você pega o vértice aqui, essa distância daqui até a superfície é a profundidade, que é o y do vértice. Ó. Essa distância daqui até aqui, nós vamos achar o y do vértice, para calcular. Bom, mas depois mudou o projeto, a parábola passou a ser essa função f de x. Aí a profundidade já seria pegar esse ponto aqui do vértice e ir até a superfície. Então seria essa distância aqui. A questão está querendo o quanto diminuiu, né? Dessa profundidade inicial aqui, daqui até aqui, da g de x, para essa daqui até aqui. Ou seja, nós vamos achar essa distância aqui, que é o y do vértice, achar essa outra distância aqui, esse y do vértice, e fazer a diferença. Deixa eu abrir a solução aqui para você ver melhor a ideia. Aqui, ó, o projeto inicial, a profundidade vinha aqui desse ponto B até o ponto C. Ó. Essa era a profundidade inicial. Depois passou a ser essa aqui, ó, do ponto C até o ponto A. Agora ele está querendo saber o quanto diminuiu, que vai ser essa distância aqui de A até B. Então a ideia é achar o y do vértice que está aqui, ó, ver qual que é essa distância, né, do 0 até aqui. Depois acha o y do vértice aqui do ponto A, que é essa distância do 0 até aqui, e depois faz a diferença. E para achar o y do vértice foi dada uma relação, né, que é essa aqui, y do vértice é menos delta sobre 4A. Então vamos achar primeiro na função f de x o delta, que é B2 menos 4AC. Então está aqui B2, o B é menos 2 ao quadrado, menos 4
vezes A, que é 1/4, vezes o C, que é 0. Então, isso aqui vai dar 0, o delta é 4. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes A, que é 1/4. Então, vai dar menos 4, o y do vértice da função E. Agora, o y do vértice da função G, o delta é menos B2 menos 4AC, o B vale menos 8, ao quadrado dá 64, menos 4ABC. O C é 0, né? Então, essa parte aqui dá 0. Menos 8 ao quadrado dá 64. Esse é o delta. Então, o y do vértice é menos delta sobre 4A. Vai dar menos 64 sobre 4, dá menos 16. Então, aqui é menos 16, o y do vértice aqui, e esse outro aqui é menos 4. Então, nós vamos pegar 16, que é a distância maior, né, que é a profundidade maior, menos a profundidade menor, que é 4. Então, essa diferença aqui vai dar 12 metros. Vamos ver lá as alternativas. Resposta correta, letra C, 12 metros. Então, vamos pegar uma questão do Cefet de 2016, questão 21. O saldo S de uma empresa A é calculado em função do tempo T em meses pela equação S de T é igual a 3T2 menos 39T mais 66. Considerando essa função, o saldo da empresa é negativo entre... Bom, então a ideia dessa questão aqui é estar querendo onde o saldo é negativo, né? Onde o y aqui, né, que é o S de t, ele substitui o f de x pelo s de t, onde s aqui quer dizer saldo, né? E o x é o t, substitui o x pelo t. Então, é uma função do segundo grau, e nós estamos querendo saber onde que essa função aqui é negativa, ou seja, onde que o saldo é negativo. Então, primeiramente, nós vamos achar as raízes aqui dessa função, do segundo grau, né? Aplicando o delta. Nós vamos achar as raízes 11 e 2. Tá? Então, o gráfico vai ficar assim. Ó. As raízes são 2 e 11. O A é positivo, né? Então, com cavidade voltada para cima. Aí, observe o seguinte. Para x aqui nesse intervalo aqui, ó, veja que o y vai ser negativo, o gráfico está abaixo do eixo do x. Do 2 para a esquerda, o gráfico está acima do eixo do x, então ele é positivo. Depois do 11 também, o gráfico está acima do eixo do x, então o y é positivo. No caso aqui, o y é o s de x, né, o s de t. Só que ele está perguntando, né, qual intervalo, né, o saldo é negativo. Então vai ser no tempo t maior que o segundo intervalo e menor que o 11º, né? Entre o segundo e o 11º mês. Esse 2 aqui representa o segundo mês e o 11 o 11º mês. Então, nesse intervalo aqui, veja que o saldo é negativo. Em cima, exatamente para t igual a 2 e para t igual a 11, o saldo é 0. Para t menor que 2, o saldo é positivo. Para t maior que 11, o saldo é positivo também. E para t entre 2 e 11, o saldo é negativo. Então, a resposta correta é letra entre o segundo e o 11º mês. Letra A. Ok? E ainda aqui no Cefet de 2016, caiu uma outra questão de função de segundo grau, que é a questão 28. Na figura abaixo estão representados gráficos de duas funções reais f e g com domínios reais. Para cada x pertencente aos reais, a função h é definida por h de x é igual a f de x vezes g de x. Nessas condições, o valor de h de 5 é igual a. Olha, h de 5 significa o quê? Para essa função h, qual que é a imagem quando x vale 5? Só que ele deu aqui em cima que a função h de x
é a f de x vezes g de x. Então, h de 5 significa substituir o x aqui por 5. Vai ficar h de 5 é igual a f de 5 vezes g de 5. Então, nós temos que identificar aqui no gráfico quanto que vale f de 5 e g de 5. Então, olha aqui. Para x igual a 5, você vai lá na função f, que é a parábola, e vê qual que é a imagem aqui no eixo y. Vale 2. E g de 5? Você pega o 5 aqui no x, vai na função g, que é a reta, esse mesmo ponto aqui, e a imagem está aqui. É 2 também. Deixa eu abrir a solução aqui. Ó. Olha lá. H de 5 vai ser f de 5 vezes g de 5. Agora, para saber quanto que dá o f de 5 e o g de 5, você olha no gráfico. Para x igual a 5, tanto f quanto g vai dar 2. Então, vai ficar assim. Ó. F de 5 é 2. G de 5 é 2 também. Então, h de 5 é f de 5 vezes g de 5. Né? Aqui é 5. O f de 5 é 2, o g de 5 também é 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, resposta correta, letra B. Ok? Então, vamos voltar aqui e pegar mais uma questão. Vamos pegar uma aqui do Colume de 2015, a questão 34. Pedro, um garoto de 4 anos de idade, desenhou 4 rostinhos em um papel e pediu para seu tio Mateus, professor de matemática, desenhá-los no computador. Mateus utilizou um programa que esboça gráficos de funções e, como resultados, obteve figuras em que as bocas são partes de parábolas ou retas. Veja a seguir. Nas figuras 1 e 2, os desenhos das bocas são partes de parábolas do tipo ax2 mais bx mais c, e nas figuras 3 e 4 são partes de retas, do tipo y igual a mx mais n. Sobre os coeficientes a, b, n, n, é correto afirmar que, na figura, vamos analisar as opções. A letra A, na figura 3, o produto m vezes n é não nulo. Olha, observe a figura 3 aqui. Essa boca aqui é parte de uma reta, dessa função aqui, mx mais n. Como ela é paralela ao eixo do x, essa aqui é uma função constante. Esse coeficiente aqui do x, então, é zero. O n vale zero. Então, quer dizer que o produto n vezes n vai dar zero. E ele está dizendo aqui que é não nulo. Está errado. Esse produto aqui vai ser nulo. Porque quando a função é constante, quando a reta está paralela ao eixo x, o a, né, que é aquele termo que está multiplicando o eixo x, que no caso aqui é n, vale zero. Então a letra A está errada. A letra B diz o seguinte, que na figura 2, B2 menos 4AC é positivo e B é negativo. Olha, na figura 2 nós temos uma parábola. Essa parábola aqui continua, né? Essa boca aqui continua para baixo, né? Então veja que essa parábola vai cortar o eixo do x em 2 pontos. Se vai cortar o x em 2 pontos, o delta tem que ser positivo, maior que zero. Então está certo aqui, ó, B2 menos 4AC é o delta, e ele é positivo. Então vai cortar em 2 pontos. Essa primeira parte aqui está ok. Agora vamos ver se o B é negativo. Olha, para saber o B, a gente olha o vértice, mais especificamente o x do vértice. O vértice está aqui, onde a parábola faz a curva, né? Se eu projetar esse ponto aqui no x, no eixo x, eu tenho o x do vértice. E veja que ele é positivo. Então, se o x do vértice é positivo, o A e o B têm que ter sinais contrários. Então, como o A aqui é negativo, o B tinha que ser positivo. Aliás, o B é positivo. E, no entanto, aqui está falando que o B é negativo. Está errado. Tá? Então, quando o x do vértice é positivo, os sinais do A e do B têm que ser contrários. Se um é positivo, o outro é negativo.
Agora, quando o x do vértice é negativo, o A e o B têm que ter os mesmos sinais, ambos positivos ou ambos negativos. Tá? A letra C diz que na figura 1, que é essa aqui, ó, o delta B2 menos 4AC é negativo e B também é negativo. Vamos ver. Essa parábola aqui, olha, ela não vai cortar o eixo do x, né? Ela segue aqui para frente, para cima, dos dois lados. Ela não corta o eixo do x. Se não corta o eixo do x, não tem raízes. Se não tem raiz, é porque o delta é negativo. B2 menos 4AC é menor que zero. Tá certo. Essa primeira parte, ok. Agora vamos ver o B. Para ver o sinal do B, a gente olha o x do vértice. Então está aqui o vértice, você projeta aqui no eixo do x, o x do vértice é positivo. Se o x do vértice é positivo, é porque A e B tem que ter sinais contrários. Como o A aqui é positivo, né, boca para cima, o B então é negativo. Ok, B é negativo. Tá certo. Primeira parte ficou certa, delta negativo e o B negativo. Resposta à letra C. Vamos ver por que a letra D está errada. A figura 4, o produto N vezes N é nulo. Olha, para que o produto aqui seja nulo, um dos coeficientes, né, ou N tem que ser nulo. Tá? Veja que essa reta aqui vai cortar o eixo do y aqui em algum ponto, não vai cortar no zero, vai cortar em algum ponto aqui em cima. Então, o n, né, que é o termo b aqui, ó, seria o termo b lá da função do primeiro grau, ele é positivo. E o m, que é esse aqui, ó, o m não é zero, não é nulo, né, porque só vai ser nulo nesse caso aqui, quando a reta está paralela ao eixo do x. Se ela não está paralela ao eixo do x, o m é diferente de zero. Então, esse produto aqui nunca vai ser nulo, porque o n não é zero e o m também não é zero. Se nenhum dos fatores é zero, o produto não pode ser nulo. Então, está errada a letra D, a resposta correta é a letra C. Está aí. Então, agora fica com você, né, fazer as questões, os exercícios lá do caderno de teoria e também do caderno de exercício. E tem um teste avaliativo lá na plataforma. É isso? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.